Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa é a nossa aula de número 4 sobre paredes, tá? No Revit. Como é que você vai fazer para criar uma parede básica, uma parede mais detalhada. Então eu resolvi fazer ela em duas partes, tá? Vou ensinar primeiramente o comando parede, como funciona, as suas propriedades, e depois a gente faz uma aula só sobre parede mais detalhada, ok? Bom, iniciando sobre essa aula de paredes, eu tenho aqui o menu, tá, de arquitetura, que a gente já viu na aula de interface. Dentro do menu arquitetura, eu tenho aqui o item parede. Neste ícone, eu tanto posso clicar em cima dele, sobre o ícone, ou vir aqui abaixo, logo abaixo tem o nomezinho parede, tem a setinha. Todo ícone que tiver essa setinha, ela vai ter um submenu abaixo dela. Então vou clicar. E aqui você tem os tipos de paredes que vocês podem criar no Revit. Então tem parede arquitetônica, parede estrutural, parede por face. Novamente lembrando a vocês, que na aula de interface a gente viu isso. No momento que você deixa o mouse parado por algum momento sobre o ícone, ele mostra uma prévia sobre aquele comando, inclusive o atalho, tá? Então tem aí parede arquitetônica, o atalho WA. Então não é necessário que você vá no ícone, basta você digitar o atalho WA, que ele vai direto para o comando parede. Lembrando também que você está trabalhando com Revit, então o Revit não utiliza o Enter, tá? No caso dos atalhos, como no AutoCAD, ok? Então vamos iniciar aqui, clicando sobre o ícone parede. E a primeira coisa que aparece aqui é essa abinha verde aqui, ó. No meu computador aparece na cor verde, tá? Uma barra de ferramentas, de comandos sobre parede. A gente vai ver o que é cada menuzinho desse aqui, cada ferramenta dessa aqui. Abaixo eu tenho no menu de propriedades, eu tenho as propriedades desta parede básica que eu cliquei. Ou seja, o Revit ela tem vários modelos de parede e também ela tem modelos básicos, tá? Para que você possa iniciar a partir daquele modelo a sua parede, a sua configuração, certo? Então, nessa aba verde, nessa barra de ferramentas verde aqui, eu tenho aqui o seguinte: modificar, colocar parede. Eu posso colocar a parede definindo a sua altura ou definindo o comprimento, tá? Posso definir também, se for através da altura, onde é que ela vai iniciar ou até aonde ela vai, a altura dela. Quando eu coloco não conectado, como está aqui, eu posso definir o tamanho ou a altura da minha parede. 1,20, 2 metros, 2,10, tá? Eu posso definir o tamanho que eu quiser da minha parede quando ela aqui estiver não conectada. Agora, caso eu queira colocar ela exatamente com a altura do meu pé direito, tá? Ou a altura do meu nível, o que é que eu faço? Eu simplesmente escolho aqui, eu estou no nível térreo, tá? Veja que está selecionado aqui, está em negrito, pavimento térreo. Eu simplesmente aqui venho na setinha e escolho a altura total ou o nível seguinte do pavimento térreo, no caso o pavimento 01. Perceba que automaticamente aqui apaga e eu não tenho mais como definir a altura. Por quê? Porque lá na minha aula de template a gente configurou o nível para que a altura desse nível ficasse com 3 metros. Então automaticamente ela vai ficar com 3 metros. Ora, Vicente, como é que eu vou fazer para verificar isso? Basta você vir aqui em propriedades dessa parede. A gente já definiu aqui que ela vai ficar conectada com o pavimento 1, tá? E você basta procurar aqui nos menus de propriedade. Perceba aqui a altura desconectada, 3 metros. Então é a altura do nível que a gente definiu, tá certo? A gente vai entrar nos detalhes de parede e etc. Linhas de localização. Linhas de localização é como você vai fazer a sua parede. Você pode escolher pela linha central da parede, tá? Caso a gente faça uma importação de uma planta feita em AutoCAD, tá? A gente utiliza sempre ela pela linha central da parede, ou a gente pode escolher pela linha externa, pela face de acabamento externa ou pela face de acabamento interna, dependendo da direção que você estiver fazendo a sua parede, tá certo? Muita gente chega para mim e fala assim: Vicente, qual é o melhor, pela externa ou pela interna? Não tem uma definição, não tem um padrão para se desenhar
no Revit, você vai escolher aquele padrão que para você naquele momento vai ser mais útil, tá? Então pode ser linha central, pode ser linha de face de acabamento interno e externo, depende daquele momento. Em cadeia, veja que está marcado aqui, isso quer dizer o quê? Que à medida que eu vá clicando na minha parede, ela continua amarrada para que eu continue desenhando a minha parede. Olha só, caso eu desmarque esse ícone aqui, ó, cadeia, o que acontece? No momento que eu desenhar uma parede, ele automaticamente sai do comando, certo? Para que eu faça apenas aquela minha parede que eu defini, certo? Deixa eu apagar aqui. A gente vai entrar em detalhe em todos os comandos do Revit para ficar mais fácil para vocês. Bom, deslocamento. O deslocamento, gente, é a altura da base da tua parede, ou seja, onde você quer iniciar a tua parede, se no nível 0 ou se acima desse nível você quer colocar uma parede acima do chão uns 20 centímetros ou para baixo 50 centímetros, não, depende muito do teu projeto, certo? Então o raio, se eu quiser dar uma curva para essa minha parede e etc. Bom, continuando, em propriedades, eu tenho nessa primeira aba aqui, eu tenho todas as paredes que estão disponíveis, tá, pelo Revit. E toda parede que eu criar e deixar salvo, ela vai ficar aqui, ó, aparecendo para que eu possa utilizá-la, tá certo? Então eu tenho parede de 20, parede de 22,5, parede de 30, parede interna, ó, de 79, eu tenho paredes de retenção, eu tenho paredes mais elaboradas aqui, ó, com reboco e tijolo no bloco, enfim, todas as paredes configuradas ou pré-configuradas por mim vão aparecer aqui, tá, no meu template, tá? Detalhe, gente, essas paredes só vão aparecer configuradas se você criar um template. Caso você crie um arquivo novo, sem ser baseado em nenhum template, vai aparecer o básico do Revit normal, tá certo? Não vai aparecer nenhuma parede que você criou posteriormente. Bom, aqui abaixo eu tenho novas paredes, editar tipo. Neste ícone, ao clicar nele, ele vai abrir uma janela onde eu possa configurar todos os detalhes da minha parede. Essa parte a gente vai ver na nossa segunda aula sobre parede, tá certo? Então vamos vir aqui para restrições. Eu tenho linha de localização dessa minha parede, linha central da parede, ou seja, aqui na aba verde eu tenho a mesma coisa, linha de localização, é como essa minha parede será desenhada. Restrição da base, onde ela está sendo criada, está dizendo aqui, ó, no térreo, tá certo? Ao clicar nessa janelinha eu posso escolher onde eu posso criar essa minha parede. Deslocamento da base é a mesma coisa desse deslocamento aqui da aba verde, tá? Restrição superior, como eu falei para vocês, na abinha verde aqui, ó, é o conectado e o não conectado. Se ele estiver acima para o nível tal, ele vai apenas atingir aquele nível e é cortado automaticamente. Então você não precisa se preocupar com a altura. Caso você queira definir uma altura para essa parede, aí você tem que colocar aqui dentro dessa janelinha não conectado, ok? Deslocamento superior, assim como o deslocamento da base, o deslocamento superior é o deslocamento do topo da tua parede. Apesar dela ter sido construída no pavimento térreo, você pode definir se desse seu deslocamento superior ele vai passar do nível que você definiu ou não, ou se ela vai ser mais abaixo desse nível. Você pode definir isso também, certo? Caso a gente esteja trabalhando com uma parede estrutural, a gente define aqui algumas configurações. Cota, aqui dados de identidade, a gente vai ver o que é isso na próxima aula também, que é a informação da nossa parede, tá certo? Bom, então vamos ver como é que se desenha uma parede no Revit, ok? Então aqui, ó, na janelinha de desenho, eu já entrei no item parede, eu estou utilizando aqui a parede de 20 centímetros ou 200 milímetros, tá certo? Simplesmente, gente, você clique e solta o botão no mouse, automaticamente já é definido o primeiro ponto, tá? Lembrando a vocês que toda vez que você estiver desenhando ou projetando no Revit, tente desenhar sempre entre esses ícones, tá? Que esses ícones são responsáveis pela sua vista. Então aqui, ó, no momento que eu clico, tá? Eu posso utilizar o scroll do mouse para aproximar ou afastar, esse é o nosso zoom, tá certo? Do nosso Revit. E caso eu pressione o scroll, pressionar é apertar, tá, gente? Não é girar.
ele vira o pan, tá? E eu posso deslocar a minha tela para qualquer lado, qualquer direção, tá certo? Então vou girar o scroll para ele aproximar a minha paredezinha aqui. Veja que à medida que eu aproximo, o detalhe de cota, ele aumenta a precisão ou diminui a precisão dependendo da minha distância. Perceba que nessa visualização ele está aqui, ó, 50, 60, 70, ele está me mostrando o tamanho da minha parede de 10 em 10 centímetros. Caso eu afaste, tá? No momento aqui agora, ele já está, ele ainda continua com, deixa eu ver aqui, se ele vai aqui agora, ainda está de 10 em 10, deixa eu aumentar aqui a precisão, pronto. Quando eu aproximo mais, agora está indo de 2 em 2, ó. Tá vendo? 72, 74, não é nem mais de 10 em 10, é de 2 em 2, tá certo? Então, quando eu mexo o giro, o scroll do mouse, tá? Essa precisão ela aumenta ou ela diminui para que eu possa desenhar. Então, aleatoriamente, sem medida nenhuma, eu vou puxar o mouse para a direção que eu quero desenhar a minha parede e vou clicar. Cliquei. Então, eu defini aqui uma parede de 2,60 metros. Só que aqui, ó, não está marcado a cadeia, tá? O que acontece? No momento que eu faço isso, a minha parede ela inicia e finaliza com um clique, tá certo? Caso eu queira continuar, eu venho aqui e clico em cadeia. Perceba também, ó, que toda vez que eu crio algum desenho no Revit, ele tem linhas de referência. Ele me mostra o alinhamento entre paredes ou objetos ou textos, qualquer objeto que você desenhar no Revit, ele vai mostrar essa linha de referência, tá certo? Linha de alinhamento. Então, se eu quiser iniciar uma parede exatamente nesse alinhamento, basta aproximar o mouse aqui, ó, que ele já reconhece, faz um pontilhadozinho e então é só eu clicar que ele vai mostrar para mim, tá? Exatamente o ponto. Então, vou puxar, perceba que ele vai encontrar para mim também o alinhamento final e aí então eu clico. Como a minha cadeia aqui em cima ela está marcada, perceba que eu tenho uma continuidade de parede aqui, ó. Então vou novamente aqui, ó, puxo o mouse sem precisar clicar de novo, só clico para fixar o último ponto, puxo o mouse, clico de novo, puxo o mouse e clico de novo. Perceba a diferença entre uma parede e a outra. Como ambas foram desenhadas pelo eixo central da parede, veja que a minha parede aqui em cima ela tem 2,60, só que a de baixo, como foi feito, tá, pelo eixo da parede, então ela aumentou 10 centímetros para a direita e 10 centímetros para a esquerda, por conta do giro da minha parede, tá certo? Bom, continuando aqui, perceba que o Revit ele facilita muito a criação dos objetos. No caso da parede, não é necessário você cortar com um trim, o que acontecia no AutoCAD, tá certo? Veja só, independente de onde eu começar na minha parede, ele vai indicar o eixo, vai indicar o ponto de interseção, e aí eu vou clicar, no momento que eu desenhar aquela minha parede, ele já corta aquela região, tá vendo aqui, ó? Então eu posso aqui continuar minha parede, voltar a minha parede, clicar, ele vai recortar aquela região da minha parede. Veja, gente, é muito fácil desenhar no Revit, basta você praticar. Continuando aqui, vamos fazer alguma coisa mais real, tá certo? Vou selecionar, para selecionar basta pressionar o botão esquerdo do mouse, abrir uma janela e soltar. Tudo que ele selecionar aqui, você pressiona Delete, ele apaga tudo, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu quero criar uma parede de 3 metros, então vou clicar aqui, vou puxar o mouse para a direita, eu posso tanto no olho, tá? Procurar os meus 3 metros aqui, como também eu posso indicar a direção, minha parede ela vai vir para esse lado, o lado direito, e eu vou simplesmente no teclado pressionar o número 3 de 3 metros. Então eu pressiono o número 3, perceba que já aparece aqui a unidade, tá certo? E pressiono posteriormente o Enter. Então ele definiu aqui a minha parede com 3 metros. Ao digitar 3 e pressionar Enter, ele já fixa a minha parede uns 3 metros, mas continua aqui com pontos de intersecção. Só que tem um detalhe, gente. Como eu estou fazendo pelo eixo central da parede, no momento que eu puxo a minha parede para baixo, olha o que acontece. Aquela minha parede que tinha 3 metros, ela cresceu, tá? E ela não tem mais 3 metros, ó só. Ela aumentou
10 centímetros por conta da espessura da minha parede, porque eu estou desenhando ela pelo eixo da minha parede, tá certo? Então nós iremos corrigir gradativamente, tá certo? Esses detalhes de desenho. Então aqui eu tenho a minha parede de 3 metros. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou lá em parede e eu escolho aqui, ó, linha de localização. Posso escolher a linha de localização externa ou interna. Vou escolher externa e vou explicar cada uma delas para você entender. Então eu vou selecionar aqui, eu posso selecionar o ponto, o endpoint aqui pela extremidade ou pelo eixo, tanto faz, tá? Basta eu clicar, perceba que ao clicar e direcionar o mouse para baixo, perceba que ela está criando a parede para dentro, certo? Se eu puxar o mouse para cima, olha só, ele vai criar a minha mesma parede para fora, tá certo? Então, dependendo do teu projeto, de como você quer desenhar, isso fica a critério de cada um, tá certo? Então eu quero que a minha parede aqui superior continue com 3 metros, então eu vou puxar ela para baixo, vou clicar aqui e vou definir uma outra parede de 2.5. Detalhe, em certos momentos o Revit reconhece tanto o ponto como a vírgula, então não tem problema botar ponto ou botar vírgula, que ele entende normalmente. Vamos botar vírgula aqui para vocês entenderem, 2.5, olha aí, entendeu? Vou apertar ESC para sair do comando, delete, vou criar de novo a minha parede e vou colocar 2.5, tanto com vírgula como com ponto, ele entendeu. Vou puxar o mouse para cá, ó, perceba que ele já atingiu aqui os 3 metros, só que como ele está se guiando pela parede vertical, tá certo? É que ele está mostrando para vocês 2,90. Então vou clicar aqui e fechar o meu retângulo aqui da minha construção. Aperto o ESC para sair do comando. Quando eu pressiono o ESC, gente, uma vez, ele continua no meu comando parede, ó, tá vendo? Se eu quiser sair totalmente do comando, eu tenho que apertar ESC 2 vezes, ok? Então aqui eu fiz a minha parede, desenhando de acordo com a unidade de medida que eu defini, certo? Lembrando que toda vez que eu desenho, o Revit ele corta, ó, tá? As uniões de parede aqui para facilitar o meu trabalho. Bom, abaixo eu tenho o nível de detalhe, tá? E algumas configurações que a gente vai ver posteriormente. Então eu tenho primeiro aqui, ó, a escala que eu estou desenhando, 1:100. Eu posso clicar e escolher a escala de desenho, tanto no momento que eu estou desenhando, como posteriormente. Não é obrigado você escolher uma escala de desenho naquele momento, você pode escolher depois, não importa, tá certo? Depende muito do teu projeto, depende muito do tamanho, se ele vai caber na folha, se ele não vai caber. Então isso aí mais na frente você pode definir, tá? Bom, aqui eu tenho o nível de detalhe de desenho, tá? 2D, ó, eu tenho aqui nível baixo, nível médio e nível alto. Isso aqui a gente vai ver só mais lá na frente, quando a gente definir as camadas de uma parede, certo? Então eu tenho nível baixo, ela vai mostrar só as linhas, nível médio, ela vai mostrar mais algumas camadas, e nível alto ela vai mostrar todas as camadas da minha parede, inclusive as texturas, certo? No ícone ao lado eu tenho o estilo visual do 3D, tá? Ora, para que eu veja isso aqui, eu tenho que primeiro vir aqui na barra de ícones favoritos, tá certo? No último íconezinho aqui eu tenho essa casinha, tá? Meu monitor aqui ele é pequeno, então ele minimiza essa área. Então aqui eu tenho essa casinha aqui que é a vista 3D. Eu tanto posso clicar no ícone como digitar o atalho 3D. Ou também eu posso vir aqui em vista, no menu vista. E aqui no menu vista eu tenho a mesma casinha. Então clico nela e o meu projeto já vai aparecer em 3D. Perceba que a altura da minha parede aqui já está uma altura padrão de 3 metros, de acordo com o nível que foi definido. Bom, vindo aqui para os detalhes, eu tenho aqui esse cubo, tá? Que é o nível de detalhe do 3D. Eu posso clicar nele e aqui eu tenho a estrutura de arame. Ele vai me mostrar todas as linhas do projeto de forma transparente, tá? Linha oculta, tá? Ele vai mostrar só as linhas que eu estiver vendo no meu projeto. Sombreado, tá? Ele vai mostrar com sombras, tá? Cores consistentes, ele vai mostrar as cores reais do meu trabalho, do que eu estou utilizando. Realística, se eu estiver trabalhando com textura,
ele vai mostrar para mim o meu projeto com as texturas que foram colocadas, seja parede, seja tijolo, vai mostrar tudinho, concreto e etc. E Ray Trace é a minha renderização, que a gente não vai ver agora. Nessa mesma janela, nesse nível de detalhe aqui, eu vou voltar para a linha oculta, eu tenho esse primeiro ícone aqui, que é a opção de exibição de gráfico, e tem uma coisa interessante. Muita gente quer fazer aquele efeito, dar aquele efeito no desenho, feito à mão livre, né? Feito a lápis. Então o que é que eu faço? Nesse item aqui, ó, voltando aqui, o ícone que é o cubozinho aqui, nível de detalhe, eu tenho opções de exibição de gráficos. Eu clico, ele vai abrir essa janela. Então, exibição do modelo. Então, estilo já está mostrando linha oculta. Suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Ele não vai aparecer esse serrilhado, ele vai aparecer a linha bem mais definida. Vou clicar aqui, ó, vocês vão ver, ó, tá vendo? Fica bem mais definida aqui, bem mais retinho, tá? Transparência. Se eu quiser dar uma transparência ao meu projeto, ó, ele vai mostrar tipo um raio-x, né? Tá? Não é a mesma coisa da forma de arame não, tá, gente? Ele mostra cor, ele mostra textura, ele mostra tudo, só que de uma forma mais detalhada. Silhuetas, tá? Eu posso definir aqui se é demolido, se é em vista, se é linha de centro, se é oculto, se é projeção. Ele vai mostrar todas essas silhuetas aqui do meu projeto, tá? Como eu quero definir. Sombras, se eu quiser ativar sombras projetadas, ele vai mostrar a sombra de acordo com a luz que eu estiver utilizando no meu projeto, tá? Mostrar sombras de ambiente, vai mostrar as sombras internas nos ambientes, certo? Olha aqui, ó. Fica uma coisa bem detalhada mesmo, tá? Mas no momento não iremos utilizar. E agora aqui, ó, para mostrar como é que fica a questão do desenho à mão livre, eu tenho aqui linhas de esboço. Então eu clico aqui em linhas de esboço, marco ativar linhas de esboço. Nesse ativar linha de esboço eu posso escolher a tremulação e a extensão. A tremulação é como eu quero tremer a minha linha, olha só. E aqui em extensão é a projeção da minha linha de desenho. Olha aí, exagerar um pouquinho para ficar mais visível. Pronto. E clique em OK. Então aqui eu tenho a minha projeção. Do mesmo modo do 2D, que eu tenho aqui o pan, que eu giro o scroll, ele aproxima, ou pressiono o scroll, ele gira, eu posso girar também um 3D. De que forma? Segurando a tecla Shift do teclado e pressionando o scroll, tá? Então eu tenho aqui, ó, a opção de girar o meu desenho e visualizar todas as regiões, tá? Se, no caso, eu quiser trabalhar com o zoom, então seguro o Ctrl, pressiono o scroll e puxo o scroll o mouse para frente e para trás, para eu possa visualizar o meu projeto, ok? Bom, para voltar para o planta 2D, a gente já sabe que é só clicar aqui, ó, 2 vezes no pavimento térreo e ele volta para o meu 2D, certo? Bom, gente, para essa primeira aula é isso aí, tá? Uma forma de desenhar as paredes de forma bem básica, bem simples, tá? Vejam que não é difícil desenhar. Ah, Vicente, mas eu quero desenhar ela com uma distância. Eu quero desenhar ela a partir de uma medida de outra parede. Então, na próxima aula, tá certo? Que é a nossa aulinha 2 sobre parede, a gente vai entrar em detalhes mais específicos, como colocar uma parede com uma certa distância, como espelhar a parede, como dar um offset em parede, como definir texturas para minha parede, como definir camadas para minha parede, tá? Relativos a tijolo, a argamassa, pintura, reboco, enfim, tá? Então, gente, peço a vocês, tá, que não se esqueçam de curtir, tá, o meu canal, compartilhem para que a gente possa continuar mandando mais vídeos, para que vocês recebam mais novidades do nosso canal e das nossas aulinhas de Revit, tá ok, gente? Gente, muito obrigado e desculpem qualquer erro aqui de português ou alguma coisa que eu tenha falado errado aqui para vocês, tá certo? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.